bom dia a todos os professores de língua portuguesa que nos acompanham nessa formação de hoje. Sejam bem-vindos, né, a mais uma live aí do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Meu nome é Letícia, sou formadora da EFAP. Tenho aqui comigo hoje a formadora do Instituto Ayrton Senna, Edna Borges, e nós vamos trazer para vocês aí algumas importantes orientações de como desenvolver as competências socioemocionais articuladas ao material Aprender Sempre. Antes de passar a palavra para a Edna, eu gostaria apenas, de informar a vocês que aqueles professores que estão realizando o curso do CAED, de Avaliação Educacional, da Plataforma de Atividades São Paulo, já tem disponível no módulo 1 a aula 3, né? E já podem realizar essa aula. E também uma importante informação, aqueles que desejam ainda se inscrever para o curso do CAED, de Avaliação Educacional, eles têm até o dia 4 de abril para realizar essas inscrições. Então, fiquem à vontade para realizar as inscrições e vamos aproveitar essa oportunidade. Passo a palavra para a Edna para dar início à formação. Bom dia, Edna. Bom dia, Letícia. Bom dia a todo mundo aí que está nos acompanhando, todos os professores, né? É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês novamente. Obrigada, Letícia. Tem aqui um slide que a gente vai começar na abertura, tem um slide já fazendo um lembrete para essa questão que a Letícia trouxe aí para vocês. Então, quem não conseguiu aí pegar o recado da Letícia, a gente tem um primeiro slide agora do nosso encontro. Eu vou pedir para a Marcela, que vai estar nos acompanhando. A Marcela também vai estar ajudando aqui nos slides, ela já vai colocar os nossos slides que vão estar aqui acompanhando esse dia, e aí ela já compartilha com vocês esse do recadinho, que é o próximo slide, que a Letícia acabou de trazer para vocês aí da liberação do módulo 1, né, Letícia? Lembrando aí o recado. É isso aí, Edna, muito obrigada. Então, mais uma vez, aí agora vocês têm na tela, né? Já podem visualizar. Então, do módulo 1 já tem disponível, né, a aula 3, que trata dos marcos de desenvolvimento e defasagens de aprendizagem, né? Já está liberada para que vocês realizem as atividades desta aula do módulo 1, tá? E as inscrições aí até dia 4/4 para quem tiver interesse em realizar esse curso aí tão importante sobre avaliação educacional. Passo a palavra para a Edna. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Então, assim, é uma alegria poder de novo dizer que está aqui com vocês, dessa vez de casa, a gente sempre testando e sendo desafiado. Quem disse que 2020 e 2021 seriam anos fáceis, né, gente? Então, novamente, mais um grande desafio aí. E aí a gente estava conversando agora no começo, assim, desculpem qualquer imprevisto, o cachorro que latisse, o correio bater no portão, isso pode acontecer, né? Então a gente está em casa fazendo essa formação para vocês. A internet que pode derrubar a gente a qualquer momento, né, Letícia? E aí a gente leva um tombo e volta na sequência. Então acho que todos vocês, assim como nós, têm vivenciado esses desafios ao longo de 2020 e agora em 2021. Então, não é novidade. E como é que a gente tem lidado com isso? Cada vez mais as competências socioemocionais foram evidenciadas, né? Diante desses desafios que a gente viveu, esses desafios que a gente está vivendo o tempo todo. Então, é muito importante, nesse encontro de hoje, retomar o que a gente já teve no ano passado, e a gente já começou a falar sobre o Aprender Sempre. O ano passado a gente vai dar uma relembrada sobre ele. Como é que a gente faz a articulação aí, essas orientações para o desenvolvimento socioemocional? E por que a gente, na verdade, está fazendo esse desenvolvimento intencional, utilizando esse material fantástico do Programa de Aprendizagem e Recuperação do Aprender Sempre em língua portuguesa e matemática? Componentes, assim, extremamente fundamentais, né, estratégicos para a gente poder estar levando, de fato, para toda a rede de São Paulo. Então, bom dia oficialmente, sejam todos bem-vindos. A gente vai ter alguns momentos aí de interação. A Marcela vai colocar aqui para a gente já o nosso
tema de hoje, a nossa agenda, e aí a gente dá sequência nos nossos slides. Vamos lá, Marcela? Podemos colocar já na tela para vocês os slides e aí a gente segue com eles. Então, a gente já vai para o slide. Exatamente. Hoje a gente vai estar aqui, mais uma vez, falando com vocês sobre o Aprender Sempre, o volume 1, onde a gente vai trazer, então, como é que foi feito, relembrar, porque no ano passado a gente já teve junto, já falou sobre isso, e esse ano, então, a gente vai fazer agora uma retomada para quem não conseguiu acompanhar o ano passado, e para quem conseguiu acompanhar o ano passado, a gente consegue fazer um aprofundamento agora, né? Então, as orientações para esse desenvolvimento das competências socioemocionais no caderno do Aprender Sempre, volume 1. Então, quando a gente entra já lá na página da EFAP, a gente já tem disponível esse material. Nosso encontro de hoje ele está dividido em 2 momentos. No primeiro momento, então, que é o próximo slide, ele traz para a gente essa contextualização, que eu já fiz até agora no início desses desafios todos que a gente está vivenciando, o quanto é estratégico, de fato, a gente trabalhar de forma articulada esse desenvolvimento socioemocional dentro do programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, né, do Aprender Sempre, em língua portuguesa e matemática. Amanhã a gente tem um encontro com os professores de matemática, e aí no momento seguinte a gente aprofunda um pouco no caderno e relembra quais são os pontos fundamentais quando a equipe de especialistas do Ayrton Senna fez essa articulação no material de vocês. Então, esse material do Aprender Sempre é o caderno que vocês já conhecem, de todos os anos. O que a equipe fez foi pegar essas atividades, pegar essa sequência de atividades e fazer essa articulação das competências socioemocionais. E é aí que a gente vai contar como a gente fez e orientar vocês a continuarem fazendo. Combinado? Então, essa é a nossa agenda do nosso encontro, que tem, então, como objetivo, e aí a gente já pode passar para o próximo slide, que é, de fato, apresentar para vocês esse trabalho, para vocês, professores de língua portuguesa. Espera aí, só um pouquinho. Que a gente começa a falar, e aí a garganta começa a incomodar, né? Isso. E aí a gente, então, conta para vocês hoje um pouquinho de como foi feita essa articulação, e passa a bola para vocês, professores de língua portuguesa, estando aqui junto com vocês. Esses nossos encontros são sempre muito bons e muito importantes para que a gente possa aprofundar cada vez mais, com calma, sabe assim, eu digo, vamos acalmar o coração, porque não é um trabalho fácil de fazer, ele exige um grau de complexidade, porque a gente vai precisar olhar para as competências, né? A gente tem aí 2 especialistas em língua portuguesa, especialistas em matemática, que fazem esse trabalho dentro do Instituto Ayrton Senna, e muito bem feito. Se vocês vão olhar o material, vocês vão ver. Então, é um trabalho que exige da gente, de fato, aprofundamento, estudo, leitura. Então, calma, um passo de cada vez, né? Esse é o nosso primeiro encontro de 2021. Teremos outros encontros. Olha que legal, eu fico muito feliz. A gente já tem aí o material do Aprender Sempre, já dando um spoiler, né, Letícia? A gente já tem aí no caminho o material do Aprender Sempre volume 2, que a gente já vai estar até com data e a gente vai falar sobre ele. Então, a cada uma dessas edições, a gente vai aprofundando um pouco mais e aprendendo e fazendo junto e construindo esse saber junto, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro passo aqui de 2021 para a gente conhecer esse material. Então, tendo nosso objetivo claro, aquela nossa habitual acolhida de sempre, né? A gente não faz um encontro numa quarta-feira, 31 de março, esse mês que parece que tem 6 meses dentro dele. Quem foi que inventou março? Porque, assim, o março não acaba, gente. Hoje é 31 de março, mas o mês não acaba, né? Então, nesse último dia de março, a gente trouxe uma acolhida muito especial para vocês, que é o próximo slide que a Marcela vai colocar aí para vocês, que ela traz uma frase atribuída ao Galileu Galilei, né, que é um astrônomo, que foi um astrônomo físico, engenheiro italiano, que foi uma das figuras mais importantes aí da ciência moderna, e que ele afirma, né, essa frase é atribuída a ele, né? Ela afirma que não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si o caminho. E aí essa frase, ela é uma frase bastante propositiva no sentido de nos ajudar a refletir sobre essa questão, inspirar o nosso encontro, né? Que ela inspire não só o nosso encontro, mas que ela possa inspirar o nosso último dia de março, né? Como é que foi aí nosso último, né, o nosso mês.
É um ano que não tem sido fácil para ninguém, desde 2020, né? Não é novidade. Então, como é que a gente faz, de fato, com que esse desenvolvimento intencional das competências socioemocionais possa nos ajudar a encontrar esses caminhos? E de que caminho a gente está falando? Do autoconhecimento. Eu costumo dizer que o programa de desenvolvimento socioemocional nada mais é do que a gente olhar para a gente. É a gente olhar, se conhecer melhor, perceber onde é que a gente pode melhorar, o que a gente tem feito, quais são os gatilhos, sabe? É um processo de autoconhecimento. E se a gente proporciona esse processo de autoconhecimento para os nossos estudantes, a gente está proporcionando, de fato, um caminho para que ele possa se conhecer, para que ele possa, de fato, ter autonomia, ser protagonista no seu desenvolvimento, no seu processo de desenvolvimento. E é muito bacana, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente realiza isso, a gente percebe que não é só o nosso estudante que faz isso, a gente também faz. Então, mesmo sendo, professores de língua portuguesa, é uma satisfação muito grande, porque mesmo sendo um programa que é voltado para esse desenvolvimento do estudante, a gente também vive ele. A gente também experimenta esse processo. Então, ao fazer essa articulação, a gente também reflete sobre elas. Ao propor as atividades com os nossos estudantes, a gente vivencia as atividades. Então, de fato, a gente também vivencia esse processo de desenvolvimento socioemocional e autoconhecimento, com certeza. Então, esse é um convite para que essa frase do Galileu Galilei faça sentido para nós, que ela possa fazer sentido, e aí, para retomar o nosso diário de bordo, o nosso diário de práticas e vivências, né, que está no próximo slide. Diário de práticas e vivências é uma nomenclatura que a gente usa dentro do programa do componente curricular Projeto de Vida, e que para vocês é muito comum nas formações a gente falar diário de bordo. Então, diário de bordo, quando a gente fala, é do diário de práticas e vivências, tá bom? Então, retoma aí seu diário de bordo, faz as suas reflexões, os seus registros, aproveita e faz a reflexão sobre essa frase também, anota a frase, e depois, no final do nosso encontro, a gente vai retomar, e aí a gente vai olhar e falar assim, quais foram, de fato, as reflexões que essa citação despertou em mim agora, no início dessa formação, e depois a gente retoma ela no final. Combinado? Então, agora que a gente já está acolhido, a gente então vai falar um pouco no próximo slide, que já dá a sequência, e retomar desse cenário, né? Qual é o nosso ponto de partida desde 2020, quando a gente trouxe o programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, especificamente no material do Aprender Sempre de 2020, que foi o volume 3, e agora em todo o material, né, do volume 1, 2, 3 e 4 de 2021, qual é a relevância da gente estar trabalhando esse desenvolvimento intencional das competências socioemocionais nesse material especificamente? A rede já vem trabalhando o desenvolvimento intencional junto com o componente curricular e projeto de vida desde 2019. E se a gente entende que dentro desse contexto que a gente está vivendo, reinventando todos os dias um novo jeito de fazer, olha para vocês verem, a gente fez todos os encontros até agora lá no estúdio do CMSP. E para o estúdio já era uma novidade para a gente, né? Porque a gente saiu também das nossas formações presenciais e foi para um estúdio e falava com a câmera. Agora, meu povo, de casa, com vocês, à distância, a nossa internet não é tão boa quanto a internet lá do estúdio, então a gente tem todos esses perrengues na nossa casa. Então, assim, o quanto de competência socioemocional, de fato, a gente exercita todos os dias, porque eu já acordo pensando assim, a Vivo tem que ficar vivo hoje, porque ela não pode me deixar na mão. A gente já acorda pensando assim, puxa vida, as meninas não podem fazer tanto barulho na casa, tem informação. A Letícia já mandou a irmã dela para a casa do namorado, para poder usar a internet sozinha. Então, a gente já acorda pensando todo o conteúdo que a gente tem que trazer aqui para vocês, mas também em como vai ser, o que vai dar certo, no que não vai dar. E olha quanta resiliência emocional a gente trabalha desde a hora que a gente começa a preparar. Então, esse é o cenário onde, de fato, nunca se falou tanto de empatia, de olhar para o outro, de reconhecer que o outro tem momentos diferentes do meu, tudo isso está acontecendo o tempo inteiro, por que o outro reage de uma maneira e eu reajo dessa? Então, as competências socioemocionais, desde o ano passado, elas saltaram aos nossos olhos, porque, de fato, a gente costuma dizer, e aí aqui ela vem com muita importância,
não é aula de competência socioemocional, é prática. Então, é exercitar. E aí sim faz sentido, porque a gente precisa exercitá-las todos os dias. E ir para os componentes, né, para os demais componentes, para além do projeto de vida, é porque a gente está falando de uma educação que a gente chama de educação integral, né? Ela não precisava nem ter um integral na frente, ela já, por si, a educação é integral, né? Então, essa educação que, de fato, olha para esse estudante de forma plena e integral. Então, só para relembrar, no próximo slide, ele traz para a gente quando foi a nossa formação ano passado, foi no dia 30 de setembro. No dia 30 de setembro, a gente falou sobre o volume 3, foi a primeira vez que nós falamos sobre essa articulação das competências socioemocionais dentro dessa formação. E aí, eu queria agora, nesse momento, que eu acabei de falar para vocês, e retomei com vocês, sobre essa questão da educação integral, que por si só, a palavra educação, ela já incorpora, educação, estou falando, olhando e considerando um ser único, né? Um ser diverso, múltiplo e único. E aí vocês, especialistas em educação integral, porque levam essa prática da educação integral para as salas de aula, para o ambiente escolar, né? Seja ele no modelo híbrido, seja ele no modelo presencial, seja ele no modelo virtual, a gente trouxe uma questão para ajudar a pensar sobre como é que a gente faz essa educação integral nas práticas pedagógicas. Então, é o próximo slide, onde vocês já vão começar a trabalhar. E a Letícia me disse que vocês já têm prática de fazer nuvem de palavras. Então, todo mundo já deve ter entrado no Mente e já deve ter colocado ali as suas palavras. A atividade de hoje é exatamente essa, e a Letícia vai acompanhando esse movimento da formação da nuvem de palavras. Qual é a comanda, né? A comanda é: vocês vão colocar até 3 palavras nesse espaço que está aqui, entrou no link do Mente, usou esse código, vocês vão colocar até 3 palavras falando sobre. Essas 3 palavras, elas são palavras-chave, na opinião de vocês, que norteiam essa implementação da educação integral, considerando o conceito e as práticas pedagógicas. Então, assim, quando eu olho para o conceito de educação integral, quais são palavras-chave que tem que estar ali? Mas quando eu levo esse conceito para a prática, quais são as palavras-chave? Então, entre essas 3 palavras que eu coloco ali, eu vou buscar tanto no conceito quanto na prática o que é essa educação integral de fato. Eu vou passar, lembrando que entrou no www.mente.com, vocês vão colocar o código 26531318, e aí a gente vai ver essa nuvem de palavras sendo formada. E aí eu vou passar para a Letícia, que vai acompanhar essa nuvem de palavras e vai trazendo para a gente. Vamos lá, Letícia, é com você. Oi, a Marcela, eu acho que a Marcela tem que descompartilhar, né? Primeiro, para eu poder, então, compartilhar minha tela. Então, só um minuto que eu já compartilho. Pode seguir, deu certo aí, Lê? Deu certo? Agora a gente está começando a ver sua tela. Isso. Para mim ainda não apareceu. Agora sim. Agora sim. E aí já temos. Deu uma falhada. Você repete para a gente? Tá travando um pouquinho. Aparecendo. Aí. Ó, apareceu aqui empatia, que ela está em destaque, empatia, acolhimento, resiliência, comprometimento, cooperação. Olha que legal, Edna. Corresponsabilidade, protagonismo, olha, muito interessante. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, porque está bem pequenininho no aplicativo, né? Mas eu estou vendo aqui em destaque e está muito legal, ficou muito bacana, muito bonito. Obrigada aos professores pela colaboração, muito interessante. Eu retorno aí para a Edna.
Letícia, tá ficando linda essa nuvem. Gente, eu adoro fazer nuvem de palavras, e ainda mais com vocês todos participando. E aí a gente vai vendo esse movimento dela se formando, e a empatia, ficar aqui no centro dessa nuvem de palavras é muito significativo, né, Letícia? Eu acho que a empatia, junto com esse acolhimento, protagonismo, corresponsabilidade aqui no centro, é fantástico, não é? Com certeza, com certeza. Tem tudo a ver com as competências socioemocionais, né, Edna? Tudo a ver. Tudo. E aí a gente tem duas competências aqui que a gente pode destacar. Essa questão da competência da empatia, fundamental nesses momentos de acolhida, né, Letícia? Mas não só nesses momentos de acolhida, mas em todos esses momentos, entendendo que todos nós estamos vivenciando situações extremamente desafiadoras e cada um de nós lida de modos diferentes. Então, assim, se a gente tem estudantes, professores, o pessoal que ajuda na administração, gestores, todo mundo da comunidade escolar precisa, de fato, ser acolhido, se sentir acolhido nesse momento, né? E quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando do ouvido para ouvir. Quando a gente traz a empatia e o acolhimento, a gente está dizendo, já que eu não posso te abraçar, eu não estou aí e não posso te abraçar, eu estou aqui para te ouvir. Então, quando você precisar de alguém para falar, conta comigo, eu estou aqui. Isso é acolhimento, né, Letícia? Então, é muito bacana quando eles trazem o acolhimento e trazem a empatia junto aí. E a questão da corresponsabilidade, eu costumo dizer que a responsabilidade, gente, que é essa competência socioemocional que a gente trabalha na macrocompetência da autogestão, é fundamental nesse momento. Ela é essencial. A gente está falando desse processo, né? E aí ali eles trazem para a educação integral, porque são palavras-chave nessa educação integral. Então, como é que a gente, de fato, se corresponsabiliza dentro desse processo, entendendo que professores e todos nós participamos dessa educação integral, né? Ela não é feita somente por uma pessoa, ela é feita por toda uma rede, né? Então, quando a gente leva para o ambiente escolar, todos nós somos responsáveis por essa educação integral. Então, é muito bacana poder ver essa nuvem de palavras sendo formadas. Eu acho que a Letícia caiu, né, Marcela? Eu acho que a Letícia... E ela volta já, gente. Ela volta já. Ela estava lá com problemas na internet, mas ela já deve estar voltando. Por isso, eu vou pedir para a Marcela... Aí, quem não colocou ainda suas palavras na nuvem de palavras, pode colocar, porque aí, no final, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nuvem de palavras no final e colar ela aqui no material. Quando a gente disponibilizar o material para vocês, todos esses slides, vocês têm acesso à nuvem completa. Combinado? Então, é muito importante a participação de todo mundo, mesmo a quem ainda não participou. Eu vou pedir para a Marcela, então, voltar os slides, aí a gente já vai fazendo esse link, né? A gente pediu para que vocês trouxessem essas palavras-chave que vocês entendem, que fazem parte tanto do conceito da educação integral, como especialistas nesse tema, com certeza, mas também como é que a gente leva esse conceito para a prática pedagógica. Então, vocês já trouxeram algumas palavras ali que são fundamentais e chaves, como a corresponsabilidade dentro desse processo, onde todo mundo faz parte desse processo de educação integral, se corresponsabilizando por essa formação, né? E essa formação que já na BNCC, que é o próximo slide, então a gente não está falando de uma formação, a gente não está falando de uma educação sem uma base, a gente está olhando para o que prevê para... A Letícia está de volta, que bom, Letícia, que bom! A gente está olhando para uma educação integral a partir dos nossos documentos e documentos que baseiam de fato o nosso trabalho. Então, já na BNCC, a gente tem essa importância de olhar para essas diferentes dimensões e olhar para essas singularidades. Então, quando vocês trazem empatia no coração, vocês estão dizendo, as pessoas são diferentes, a gente precisa respeitar as diferenças das pessoas. Como é que a gente olha para o outro respeitando, levando em consideração essa diferença dentro desse processo de ensino-aprendizagem, porque cada um aprende de um jeito diferente também do outro. E olha que bacana, quando vocês trazem a palavra acolhimento lá, na BNCC a gente também tem essa palavra aqui destacada, né? Promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Então, vocês trouxeram exatamente nas palavras de vocês aquilo que a gente tem dentro dos documentos principais. É só assim que um documento como a BNCC faz sentido.
quando a gente consegue olhar para ela e traduzir o que está aqui nas nossas práticas pedagógicas, né? Então, aí sim faz sentido. E o que diz o currículo paulista, né? Então, mais rapidinho, a gente vai trazer agora no próximo slide, o currículo paulista, assim como a BNCC, também fala que a base da formação dos que essa educação integral é a base da formação dos estudantes do Estado, né? E fala também para a gente considerar, e que considera esse desenvolvimento dos estudantes nas suas diferentes dimensões, né? Na intelectual, na física, na socioemocional, que é essa que a gente está falando agora, que é uma das, e a cultural. Eu digo assim, eu sou mineira, e ser mineira faz parte de quem eu sou, faz parte da minha identidade, e isso eu carrego com muito orgulho para onde quer que eu vá. Então, por isso que a gente fala que a dimensão cultural é tão forte, né? Porque ela diz também quem é você, nessa construção de quem é você. Ela precisa ser levada em conta. E aí a gente diz que na educação, por menor que o garoto seja, por menor que o menino ou menina seja quando ele chega na nossa sala, ele não chega vazio, ele chega com a sua história, ele chega de onde ele vem, né? Então, isso a gente considera quando a gente fala de educação integral. Então, a gente vai passar mais um slide aí, né, Marcela? E aí a gente fala assim, de quais competências socioemocionais a gente está falando, afinal de contas? A gente está falando desse modelo organizativo que vocês já estão carecas de ver, já conhecem, ó. Toda vez vocês vão falar assim, lá vem a Edna com aquele modelo de competências socioemocionais de novo. É muito importante, meu povo, porque isso daqui é letramento socioemocional. Então, a gente precisa saber quais são as competências que a gente está trabalhando, a rede está desenvolvendo essas 17 competências socioemocionais que fazem parte desses 5 macrocompetências, né, que é a abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, amabilidade e autogestão. E essas 5 têm, então, esse conjunto de 17 competências socioemocionais que são alocadas em cada uma delas, muito mais para a gente ter essa compreensão didática. Mas a gente entende que não existe gavetinha onde a gente guarda cada uma delas. Elas se relacionam. Quando a gente está desenvolvendo, fazendo uma atividade para desenvolvimento de empatia, a gente está trabalhando automaticamente junto, muito forte, o respeito. A gente está trabalhando outras competências também que estão aqui juntas, né? Elas estão ligadas. Se a gente está falando de educação integral, a gente não está falando de coisas estancadas e separadas. A gente está falando de que somos isso tudo junto, misturado. A questão aqui é como a gente reconhece quais são essas competências. É muito importante. Vocês vão ver no material do Aprender Sempre, como vocês já viram. A gente traz a definição da competência que a gente está trabalhando e esse é o grande diferencial. A gente traz da intencionalidade para o desenvolvimento socioemocional. Os professores, de todos os componentes, diferentes componentes, sempre trabalharam o desenvolvimento dessas competências. Senão a gente não conseguiria fazer as nossas aulas, senão a gente não conseguiria, de fato, fazer com que os nossos estudantes acompanhassem, ou que eles persistissem, ou que eles fossem mais determinados, né? Seja lá para escrever uma resenha, para fazer uma descrição, né? Para fazer um texto. A gente precisou muito trabalhar e tem precisado muito trabalhar esse desenvolvimento socioemocional. A diferença agora é que a gente traz a intencionalidade, conta para ele qual é a competência que ele está fazendo nesse processo e ajuda com que ele perceba de forma consciente o desenvolvimento dessa competência. E o quanto essa competência ajuda não só no aprendizado cognitivo, mas em toda a vida dele. Porque ele não precisa dela só ali para aprender a matemática, a língua portuguesa ou outros componentes curriculares. Não! Ela vai impactar de forma direta e positivamente na vida dele, nas escolhas que ele vai fazer. Então, por isso é tão importante essa intencionalidade nesse desenvolvimento. Então, quando a gente olha para essas competências socioemocionais, a gente tem também essas competências na própria Base Nacional Comum Curricular. Olha, Edna, melhor falar BNCC, né, gente? Porque ficou meio que gaguejando aí, Base Nacional Comum Curricular. Então, no próximo slide, a Marcela vai mostrar para vocês um documento que vai ter aqui, tem um link aqui nesse slide, depois quando vocês tiverem acesso a esse material, que ele vai lá para o repositório, né, Letícia? Certo? Certo. Então... Isso mesmo, repositório do Edna. Ótimo. Então, esse material vai lá para o repositório, aí vocês têm acesso a todo o link, a todo o conteúdo, por isso que a gente já deixa um conteúdo aqui que possa ajudá-los nessa orientação, que possa ser um material também de base de estudo, tá bom?
Então, aqui tem esse link. Quando vocês acessarem, vocês vão acessar esse documento, que é um documento preparado pelo Instituto, que faz essa relação das competências gerais da BNCC com essas competências socioemocionais que são trabalhadas dentro desse modelo organizativo que foi adotado pelo Instituto e pela Rede Estadual de São Paulo de Educação. Não é um modelo que foi criado pelo Instituto, não é um modelo do Instituto, é um modelo que é baseado no Big Five, no modelo, então, adotado pela OCDE, pela Organização Mundial de Cooperação entre os Países, e aí a gente, então, pega esse modelo porque ele é robusto, porque ele traz essas 17 competências, porque ele tem evidências que comprovam que esse desenvolvimento intencional dessas competências socioemocionais ajudam e auxiliam e potencializam esse desenvolvimento cognitivo, fazem diferença na vida desse estudante, na vida profissional, nas escolhas que ele faz. Então, a gente tem toda aí uma camada grande, né, de evidências por trás dessa escolha que foi feita pelo Instituto e pela Rede Estadual de Educação de São Paulo. Então, dando andamento e agora entrando já na língua portuguesa, agora a gente já passou, deu uma geral aqui, esse desenvolvimento das competências, né, e habilidades cognitivas e socioemocionais ao longo da educação básica é, de fato, um dever de todos os professores, de diferentes componentes curriculares, porque a gente já fazia, independente do nosso componente. E aí, quanto mais a gente consegue levar para toda a rede, e aí eu tenho visto isso de uma forma muito feliz, porque eu percebo que cada vez mais a gente tem dentro da rede um movimento articulado. Então, se a gente quer, de fato, uma educação integral, ela precisa estar conectada e articulada em toda a rede. Então, não adianta a gente trazer o desenvolvimento socioemocional no componente do projeto de vida e dizer é responsabilidade do professor do projeto de vida fazer o desenvolvimento socioemocional. Mas a base não diz para a gente que, ao fazer o processo de educação integral, a gente precisa olhar para diferentes dimensões, a socioemocional, a cultural, né? Todas elas que a gente trouxe ali e a gente apresentou. Se é assim, não é só responsabilidade do professor de projeto de vida, é de todo e qualquer professor, independente do seu componente curricular. Ao fazer o desenvolvimento das habilidades específicas e cognitivas, ele também traz esse desenvolvimento socioemocional de forma intencional. Então, é aqui que é o grande coração do nosso encontro de hoje. É aqui, talvez, a grande justificativa da gente dizer assim, por que no material do Aprender Sempre a gente traz de forma articulada esse desenvolvimento socioemocional na língua portuguesa, na matemática e também em outros componentes curriculares, como os formadores da EFAP têm feito aí junto conosco, a gente está muito feliz, né? Eu queria, antes de entrar nesse segundo bloco, desse primeiro momento, Letícia, passar para você se você tem alguma consideração aí desse primeiro momento, alguma questão que os professores tenham trazido no chat, alguma questão que você queira trazer agora. Eu acho que ela congelou ou não? Eu estou assim, você está aí? Acho melhor tocar, né, Marcela? Eu estou achando... Não, ela mexeu. Letícia, pode abrir seu microfone se você tiver. Então faz o seguinte, gente. Assim que ela tiver ali, eu acho que ela deu uma caidinha mesmo. Qualquer coisa, ela volta, ela chama a gente. Então, Marcela, a gente toca. E aí, se ela tiver alguma consideração ali, ela dá um sinal para a gente. Então, essa visão, então, na prática da educação integral, que foi isso que vocês trouxeram nesse primeiro balão, né? Nesse primeiro... Ela voltou? Não sei se vocês conseguem me ouvir. Agora sim, pode aproveitar e falar. Ah, maravilha. Desculpa, gente. Caí, mas estou bem, voltei, tudo normal. Alguns professores falando que é excelente realmente trazer nesse momento, né, esse material, essas orientações sobre como utilizar, né, como desenvolver as competências socioemocionais, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Então, eles estão, assim, agradecendo realmente a formação aqui, muito legal, mas bora lá, pode seguir aí. Obrigada. Obrigada, Letícia. Ótimo. Se você tiver qualquer
consideração aí que venha, que você acha relevante, pode puxar aqui para você, tá bom? A gente vai fazendo esse bate-volta. Então, voltando e obrigada aí os professores também, podem trazer suas considerações, a gente tira depois print das telinhas, dos comentários de vocês, e eu aproveito tudo isso nos materiais para a gente poder construir o nosso próximo encontro também, que a gente já está começando e já está aí com data marcada, a gente se vê de novo. Então, voltando, Marcela, a gente vai mostrar aqui que falar dessa educação integral, né, e aí olhar para esse desenvolvimento. Só volta para mim na outra para eu pegar um link que eu estava naquela tela anterior. Não, na anterior daquela que estava ali. Sem ser... Não, a gente está indo para frente? Não, a gente está indo para frente. No 16. Isso, ótimo. Então, essa visão na prática, ela vai corresponder quando a gente olha para língua portuguesa, por exemplo. Então, quando a gente fala dessa educação integral e de articular o desenvolvimento socioemocional no desenvolvimento das competências cognitivas também, como é que a gente faz? Então, a gente traz um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando a gente olha para esse desenvolvimento do objeto de aprendizagem, que aqui no caso do exemplo é uma resenha, e aí a gente olha e fala assim, quais são as competências ou qual competência socioemocional eu consigo tecer relações para que esse aprendizado e esse desenvolvimento socioemocional seja de forma articulada e integrada. E aqui, quando a gente olha para a resenha assim, sem ler a atividade, mas olhando para o objeto de aprendizagem, a gente já consegue trazer, uma possibilidade pode ser a empatia e a assertividade, porque são duas competências que ajudam e que, na verdade, potencializam esse interagir melhor dentro das dinâmicas sociais contemporâneas. Então, são duas. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa a fundo estudar essas atividades que são propostas, olhar para esses objetos de aprendizagem, para esses objetivos de aprendizagem quais são, para a gente poder fazer, de fato, a melhor escolha da competência que vai ser trabalhada de forma articulada. E é isso que a gente vai mostrar na sequência. Então, olhando agora rapidamente, a Marcela vai mostrar para vocês, e assim, quais são, para a gente poder já começar a refletir, e vocês já colocam aí no diário de bordo de vocês, tá bom? É uma pergunta bastante provocativa. Quem quiser ir colocando depois no chat para a Letícia, pode colocar também. Quais as competências socioemocionais que vocês acreditam que a gente pode, de fato, trabalhar, desenvolver nas aulas de língua portuguesa? Aí a gente abre um leque bem bacana, né, gente? Aí a gente tem boas possibilidades de trabalho, com certeza, né, Letícia? Você, como professora de língua portuguesa, sua formação é na área, não é? Conta para mim. Sim. Qual a competência? Então, me conta, me dá sua sugestão aqui, de uma, pelo menos. Pode ser abertura ao novo, né? Eu acho que tem muita abertura ao novo. Na verdade, todas, né, Edna? Eu acho que todas. De forma integrada. Sim, todas a gente pode citar aí. Ótimo. Na abertura ao novo, qual competência socioemocional? Olha, eu vou te dar uma dica, hein? A gente tem dentro da abertura ao novo curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Dessas três, uma que você fala assim, puxa vida, eu já estou até vendo numa atividade aqui. Ah, claro. Nas redações, né? Nas narrativas, criando narrativas, a imaginação criativa. Eu acho que é muito, muito oportunizada, né, Edna? Muito bom, Letícia. Não te coloquei em saia justa, né? A gente não combinou, mas você... Não. É tudo ao vivo. Faça aí ao vivo. Muito bom. Então, assim, essa interação com a Letícia é muito importante para a gente poder começar a despertar mesmo, né? Quais são as competências? Quando ela fala dentro da macrocompetência da abertura ao novo, a gente tem grandes possibilidades. Aí ela traz na redação a imaginação criativa. Então, eu queria apresentar rapidinho para vocês 2 slides na sequência que trazem algumas, assim, por exemplo, o quanto de comunicação a gente desenvolve ao longo das nossas aulas de língua portuguesa, né? O tempo todo interagindo, considerando as criações de textos e contextos nas nossas produções, né? Esse movimento de colaboração, esse diálogo constante que o professor ele acaba mediando e problematizando e trazendo para que os estudantes possam, de fato, interagir nessas situações, né? E ter essa sinergia para compartilhar e construir conhecimentos.
a criatividade, que a Letícia trouxe, a imaginação criativa, a criatividade, né, Letícia? Então, experiências de autoria e criação nas diferentes linguagens. Então, é isso que a gente está falando. E o próximo slide, ele traz também a questão da resolução de problemas, olha, por isso que eu te falei, da abertura ao novo, você foi bem ali no coração, ó, da abertura ao novo, ele traz aqui que a curiosidade, o interesse em conhecer mais, né? E esse pensamento crítico mesmo, né? Porque não é só fazer a leitura de um texto, é de fato interpretar, se posicionar. E nessa época que a gente está vivendo cada vez mais intensa de fake news, então trazer esse movimento, né, de fazer a leitura crítica, de saber o que é verídico, o que não é, a nossa responsabilidade dentro desse processo de passar uma informação que não é verdadeira para frente, o alcance disso que pode ter. Então, trabalhar isso com os nossos estudantes, de fato, além do pensamento crítico aqui, a gente tem outras competências, como por exemplo, a responsabilidade, como, por exemplo, o respeito, né? Então, é isso que a gente está olhando aqui. Então, seguindo, eu vou seguir, tá, Letícia? Se você precisar de alguma coisa, você me fala aí, se precisar falar. Combinado? Tá certo, combinado. Pode seguir, Edna. Obrigada. Então, tá bom. Depois você faz um apanhado aí. Então, para que a gente traga essa intencionalidade para esse desenvolvimento, eu vou relembrar com vocês 4 práticas que a gente usa ao fazer esse movimento da integração e da articulação da competência socioemocional, que é fundamental dentro desse processo, tá bom? E se a gente garante essas práticas, a gente garante, de fato, esse desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. Então, agora a gente vai olhar assim, ó, o que está por trás de quando a gente faz essa articulação. O que eu estou trazendo para vocês é o conteúdo do Caderno do Aprender Sempre, do volume 1, mas olhando como a gente faz isso. E aí, para como a gente faz isso, é assim, a gente precisa garantir que esse desenvolvimento intencional esteja explícito no material. E ele esteja explícito não só no material, durante todo o processo da aula, do desenvolvimento. E aí a gente pode bater, Marcela, para nós todos os tum-tum-tums aí, para entrar tudo aqui na tela. Ah, ótimo, obrigada. A gente precisa, então, a gente chama de SAFE, né? O SAFE é o S de sequencial, o A de ativo, o F de focado e o E de explícito. São 4 práticas pedagógicas que, se a gente garante ao longo desse processo, a gente traz, de fato, esse desenvolvimento intencional para a nossa aula, então, para a nossa sequência de atividades, né? Então, a gente traz essa intencionalidade. O que diz o sequencial? O sequencial é que a gente não tem um conjunto, a gente não tem aí 17 competências socioemocionais dentro de um modelo organizativo, a gente não vai desenvolver as 17 juntos de uma vez. Claro que a gente pratica e exercita várias delas, mas para trazer a intencionalidade de fato, a gente traz uma ou no máximo 2 competências socioemocionais, a gente prioriza para que elas sejam mobilizadas ao longo daquela sequência de atividades. Por que a gente faz isso? Para que o estudante tenha tempo de praticar, para que ele tenha tempo de exercitar e perceber, com a mediação do professor, que ele está fazendo ou não uso daquela competência, ele consegue nomear isso, ele consegue começar a perceber, opa, aqui eu consegui ser mais empático com meu amigo nesse trabalho. Aqui nem tanto, porque eu fiquei danada da vida com ele, porque ele não trouxe o material que ele tinha que trazer. Então, assim, ele consegue perceber na forma da prática. E como é que é isso? Aí entra o A do ativo. É o professor fazendo a utilização, né, de metodologias ativas, que é o que metodologia ativa? É colocar o estudante de forma ativa no seu processo de aprendizagem. Ele não é a pessoa que vai sentar ali e um consumidor de conteúdos. Não. Ele é ativo no seu processo de construção desse processo de aprendizagem. Então, seja através de aprendizagem colaborativa, problematização. Vocês vão ver que o caderno e esse material que a gente fez, ele é do começo até o fim com várias questões. Com questões que refletem, que ajudam o estudante a refletir sobre como esse processo está se dando, onde ele percebe que ele exercita mais ou menos, o que ele sabe sobre essa competência socioemocional, se ele já vê, ele vê ela em alguma outra pessoa, como é que ele percebe isso na outra pessoa, como é que ele percebe isso nele? Então, assim, você garante
quando você faz uso das metodologias ativas, que ele experimente, que ele exercite de forma consciente o desenvolvimento. Aí faz sentido aquilo que eu falo para vocês sempre, lembram? Não tem aula de competência socioemocional, tem prática, tem desenvolvimento, e aí o A garante isso para a gente, de forma focada, ou seja, eu trouxe a intencionalidade, né, dessa competência socioemocional, eu falo para ele qual é a competência que a gente está seguindo nessa sequência de atividades, e eu vou estar sempre, ao longo do caminho, lembrando e trazendo esse foco. A gente está falando de qual competência mesmo? Como é que a gente tem feito esse trabalho? E explícito, né? A gente vai explicitar, então, essa competência foco para ele, dando tempo para que ele, não é de forma pontual, dando tempo para que ele possa estar praticando aí ao longo dessa sequência. Por isso é tão importante a gente ter uma ou no máximo duas focadas ao longo de uma sequência de atividades. Por isso, no material do Aprender Sempre, a gente vai ver que a cada ano, série, a gente tem uma competência socioemocional, no máximo duas, que foi trabalhada de forma articulada pelo Instituto Ayrton Senna em até 2 aulas de uma das sequências, e o professor agora segue fazendo articulação nas demais aulas daquela sequência de atividades. Então, isso é que a gente chama de SAFE, as 4 práticas pedagógicas que garantem para a gente esse desenvolvimento intencional. Mas baseado no que você está falando isso, né? Tipo assim, mas qual é a base dessa fala, pelo amor de Deus? A gente tem, então, um grupo, eu trouxe isso para vocês da outra vez, e Marcela vai dar mais um cliquezinho aqui, vai aparecer aqui embaixo para vocês a referência do SAFE. Então, a gente tem um psicólogo clínico, que é o Durlach. Ele e mais 4 colegas, né, também profissionais nessa área, eles têm várias pesquisas, e a última pesquisa de 2011, ela aponta várias evidências que demonstram que programas de desenvolvimento socioemocional realizados em ambiente escolar têm resultados tanto no aprendizado cognitivo, na melhora do aprendizado cognitivo do estudante, quanto na vida dele, desde que sejam planejados, organizados e executados nessa sequência. Então, quando a gente fala de sequência, de ativo, de focado, é o planejamento. A gente está falando de um planejamento prévio para que isso tenha uma articulação e uma conexão com os nossos conteúdos, com o material que a gente está trazendo. A gente não traz de forma, hoje eu vou dar uma aula de empatia para vocês. Né? Então, assim, não é uma coisa pontual que a gente decide fazer sem um objetivo. Assim como as habilidades específicas têm um objetivo de aprendizagem, a gente tem um objetivo de desenvolvimento ao fazer a articulação dessas competências nas nossas sequências de atividades. Então, é isso que a gente precisa ter clareza na hora que a gente vai fazer o planejamento e articulação. É fácil? Não, meu povo, não é fácil. Precisa estudar, precisa ler, precisa voltar na definição das competências socioemocionais para poder lembrar e para poder fazer, de fato, essa articulação com sentido e não de forma aleatória. Então, dando andamento, e aí a gente vai ver agora no próximo slide, e fiquem calmos, assim, vamos acalmar o coração, porque a gente vai ver o SAFE mais para frente com maior profundidade nos nossos próximos encontros, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a gente vai ter próximos encontros para a gente poder aprofundar cada vez mais. Aí, lá no último encontro, a gente vai falar, agora tá fácil, não é? Então, agora a gente vai dar 2 minutos para que vocês possam interagir e contar para a gente como é que foi possível, e se foi possível, realizar, e se algum de vocês conseguiu realizar, e a gente entende que foi desafiador, era um momento muito difícil, foi o primeiro contato que a gente teve, então a gente não está cobrando nada aqui, gente, entendam isso. A gente quer entender, assim, se alguém conseguiu fazer, né, o desenvolvimento das atividades do Aprender Sempre volume 3, que já traziam essa articulação, qual foi essa aprendizagem que vocês tiveram, com uma palavra ou 2 palavras, e se vocês conseguiram fazer ou não esse movimento, entendeu? Então, foi possível realizar o trabalho? Não deu, a gente estava com outras demandas, a gente não conseguiu ainda, a gente tentou, a gente fez a leitura. Conta para a gente como é que foi exercitar ou não o volume 3 do Aprender Sempre, tá bom? Para isso, a gente vai ter 2 minutos. Letícia vai ficar ali no chat e ela volta com o que vocês trouxerem no chat, tá bom? Oi, Edna, já temos contribuições aqui.
têm colocado que trabalha leitura e escrita, né, por proporcionar também a reflexão junto aos estudantes, elas sim contribuíram aí para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Muitos professores também que tiveram vontade, né, de realizar esse trabalho no início, mas que depois foi realizando de forma mais fluida, mas no início foi mais complicado mesmo, né? A professora Miss, por exemplo, disse que é muito desafiador, sim, e que o trabalho aí junto, né, aos estudantes com leitura e com escrita realmente contribuíram para proporcionar reflexão e também para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Chat, viu? Que bacana, Letícia. Então, vamos fazer o seguinte, de acordo com o que for chegando aí, mais alguma outra colaboração, você traz para a gente, pode ser? Claro, claro, pode deixar. Ótimo. E aí eu vou te pedir assim, não perca essas contribuições. Eu quero, depois você me manda todos os prints para a gente fazer uma colheita, então, do que eles conseguiram, do que eles não conseguiram, desses aprendizados e desafios. Isso é muito importante para a gente poder também pautar no que a gente aprofunda nos próximos encontros, né, gente? Afinal, a gente faz um encontro para vocês. Eu não falo para mim aqui sozinha, pelo amor de Deus. A gente traz aqui o que faz sentido para vocês. Então, é muito importante quando vocês trazem essas contribuições para a gente ver o quanto a gente também pode dialogar e contribuir para que esse aprofundamento aconteça. Né, Letícia? É isso mesmo. Olha, achei aqui um comentário muito interessante da professora Claire. Ela disse que ainda não tinha entendido muito bem o propósito, né, do material Aprender Sempre, mas que agora ela entendeu que realmente ele funciona tendo como parâmetro aí o trabalho com as competências socioemocionais, que realmente dá certo que funciona esse trabalho. Muito legal. Muito obrigada aos professores pelas considerações aqui no chat. Ai, que bom ouvir isso, gente. Aí vocês vão perceber que a cada caderno que a gente traz, quando vocês entrarem lá na página da EFAP, vocês já vão ver que está lá disponível, né, já há um bom tempo, o volume 1, porque vocês já estão trabalhando nesse volume 1 há muito tempo, né, nas atividades. Está lá o material agora, esse, que faz a articulação das competências socioemocionais, e também já está disponível o volume 2 lá na página da EFAP, que vai ser o nosso próximo encontro, e a gente vai aprofundando. A cada encontro a gente vai aprofundar. Então, no próximo slide vem essa carinha do material, o link de acesso para quem ainda não fez, né? Eu acredito que todo mundo aqui já deva ter olhado lá. Entrou na página da EFAP, desceu a barra ali para baixo. Lá embaixo a gente vai ter, então, orientações para articular o desenvolvimento de competências socioemocionais no Aprender Sempre. Então, aí vocês vão ter esse material aqui, e aí vocês vão ter tanto do volume 1 quanto do volume 2, já está disponível por lá. Esse ciclo, além das práticas que eu falei para vocês, que a gente precisa garantir quando a gente faz esse desenvolvimento socioemocional, para ter essa intencionalidade, para garantir a intencionalidade, né, do sequencial, ativo, focado e explícito, a gente, para fazer essa relação e essa integração da competência socioemocional, a gente aproveitou a sequência, as etapas já que vocês têm das sequências de atividades, das atividades que vocês desenvolvem. Então, são as atividades de vocês, então a gente aproveitou essa etapa, que é o iniciando, desenvolvendo e finalizando, a gente criou um ciclo que conversa. Se é para articular, tem que conectar. Não pode ser separado, não pode ser uma coisa separada da outra. Ela tem que estar conectada, né? Então, para conectar, a gente fez o sensibilizando, conectando com o iniciando, o acompanhamento que conecta com o desenvolvendo e, no finalizando, o avaliação em processo. Então, esse é o ciclo de planejamento para a articulação da competência socioemocional que a gente fez, que também facilita a vida de vocês, professores, para continuarem com esse trabalho. Então, quando vocês olham ali para as 3 etapas nas sequências, né, nas aulas que vocês têm, vocês conversam com esse ciclo, com esses 3 momentos do ciclo. Então, no próximo slide, a Marcela vai mostrar para a gente eles em maior detalhe, e nos próximos slides a gente traz eles com detalhes também. Por isso, Marcela, eu queria mostrar o próximo slide para eles, que é um slide assim, onde foi que a gente fez o trabalho no Aprender Sempre, volume 1.
Então, no Aprender Sempre volume 1, são essas as competências que foram priorizadas para cada ano série, dentro dessas sequências de atividades. Então, vocês percebem que a gente não trabalhou só com a sequência 1, mas a gente trabalhou também fazendo isso na sequência 2, outros na sequência 4, e em 2 aulas, pelo menos. No 7º ano, que foi trabalhado só em uma aula, mas é porque é uma aula bem grande. Então, é uma aula longa, por isso que a gente trabalhou só nessa única aula aqui. Mas vocês percebem que no 6º ano, com responsabilidade, a gente trabalhou em 3 aulas, porque tinha uma conexão muito forte entre elas. Então, a gente continuou com as 3. E para fazer a priorização dessas competências a cada ano série, a gente fez aquelas leituras que eu falei para vocês. A gente olha para a sequência de atividades, faz a leitura da sequência, olha quais são os objetos de aprendizagem, quais são as habilidades específicas que vão estar sendo desenvolvidas. Não é escolha aleatória, né? Assim, vamos lá, eu vou trabalhar a responsabilidade, sabe assim, pego das 17 e vou sorteando. Não. Essas escolhas, elas são feitas com base em todas essas observações. A primeira consideração é qual é o objetivo de aprendizagem dessa sequência de atividades. Aí eu vou olhar e vou fazer uma leitura dessa sequência de atividades. Eu vou ver quais são as habilidades específicas que estão sendo esperadas para serem desenvolvidas aqui. E aí eu vou olhar as definições das competências socioemocionais. Eu vou ler toda a sequência para depois fazer essa escolha. E aí eu faço o meu planejamento. Aí eu volto para o ciclo do planejamento. Então, quando eu volto para o ciclo do planejamento, eu olho no momento da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação, o que é que eu trago para poder, de fato, trazer o SAFE, que é a intencionalidade do desenvolvimento. Vocês percebem que tudo que a gente está trazendo aqui para vocês tem um momento que a gente vai encaixando. E tem um porquê da gente trazer, e tem um porquê da gente fazer isso, né? E aí, mais uma coisa eu falo assim, para acalmar o coração de todo mundo, vocês não estão sozinhos, porque não é fácil, como a professora disse, mas é um trabalho colaborativo, cooperativo, onde todo mundo pode contar com todo mundo. A gente, há 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez um encontro, uma reunião de trabalho com os gestores, trazendo esse material e informando aos gestores sobre esse material e buscando junto aos gestores apoio para o trabalho de vocês. Então, professores de língua portuguesa, os seus gestores receberam essa formação de um modo mais pocket, mais pititico, mas eles sabem do que a gente está falando. Então, se precisar de ajuda, que é no próximo slide, né? E a gente diz assim, nesse momento, mais do que nunca, sozinho a gente não faz nada. A gente precisa de uma rede de colaboração, uma rede de apoio de fato. Então, podem contar com seus gestores, podem contar com os outros professores de língua portuguesa no movimento de colaboração, por isso essa troca, por isso que a gente pede, traz como você fez, conta as dificuldades, conta dos desafios e do que você aprendeu, para a gente poder aprender com o outro, né? A gente aprende com o outro. E dos professores de PV também, de projeto de vida, que desde 2019 estão trabalhando. Então, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional e das competências, eles têm uma prática já grande com essas competências socioemocionais nas atividades do projeto de vida. Então, eu vou passar rapidinho aqui com vocês. Tudo bem aí, Marcela? Eu posso entrar agora no ciclo de modo mais aprofundado? Marcela não, Letícia, eu confundo as meninas. Olha, são 2. Pensa, essa pessoa tem 3 filhas. Eu troco o nome das 3 o tempo inteiro. Então, meninas, me perdoem já de antemão. Letícia, alguma consideração que você queira trazer? Alguns professores aqui comentando realmente da importância do planejamento para qualquer ação didática, né, pedagógica, é importante, de fato, o planejamento, né? E aqui comentando que realmente existe uma articulação aí entre as atividades do Aprender Sempre e o desenvolvimento das competências socioemocionais, que é possível, sim, acho que é mais isso. Mas aí, mais adiante, eu retorno com algumas contribuições, tá bom? Combinado. Então, gente, a gente vai agora
Para o slide que a Marcela vai colocar para a gente, obrigada aí pelas contribuições, obrigada, Letícia, é muito importante sempre. Para o slide 26, que vai trazer para a gente esse momento do iniciando da aula, né? Que a gente faz a articulação, e aí pensando agora no ciclo de planejamento. A gente trouxe as 4 práticas que são fundamentais, que vão garantir a intencionalidade, né? Só para a gente lembrar. Contextualizamos a importância dessa educação integral e dessa educação integral não só como responsabilidade de um componente curricular, mas de uma articulação de toda a rede, com todos os componentes. Por isso, a gente traz dentro do material de língua portuguesa, de matemática e de outros componentes. A gente, então, falou como é que a gente garante essa intencionalidade do desenvolvimento para garantir que o estudante perceba, porque a gente traz consciência para esse processo de desenvolvimento. Aí a gente trouxe o SAFE, que a gente precisa olhar para ele quando a gente vai fazer essa articulação. E como a gente faz esse planejamento dessa articulação? Aí a gente fala, para facilitar a nossa vida, a gente já aproveitou essas 3 etapas das aulas, e aí a gente cria, então, esse ciclo do planejamento que conversa com o ciclo que vocês já têm das etapas das aulas, o iniciando e o sensibilização, onde a gente traz de forma muito clara e nomeia qual é a competência socioemocional logo no início da aula, que a gente vai trabalhar com intencionalidade. Então, a gente já define, já traz uma definição dessa competência socioemocional, e aqui é uma carinha da página. Então, quando vocês veem, aqui é um modelo que a gente está mostrando para vocês, é um raio-x da aula do 9º ano, da sequência de atividades do 9º ano, onde o trabalho foi feito na sequência 1, das aulas 1 e 2, e a competência socioemocional, que ficou aqui priorizada para essa sequência 1, não só para a aula 1 e 2. A gente fez a articulação na aula 1 e 2, mas você, professor, é convidado a fazer esse processo do planejamento e da articulação até a aula 8. Então, em toda a sequência 1, você continua fazendo esse planejamento desta competência socioemocional priorizada, que é a autoconfiança. Ah, Edna, e nas demais sequências do Aprender Sempre, que a gente tem 4 sequências de atividades. Então, nessa sequência, a gente já trouxe a autoconfiança, você continua nas demais aulas. Nas outras 3 sequências, você vai fazer, além de planejar, você também vai eleger a competência socioemocional. Por isso, a importância da gente compreender o que a gente olha antes para fazer essa escolha da competência socioemocional. Por isso que eu falei, olhar o objetivo de aprendizagem, olhar as habilidades, fazer a leitura prévia da sequência, fazer a leitura da definição da competência socioemocional, para que essa articulação não seja aleatória. Ela precisa, de fato, cumprir com um objetivo. E aí eu preciso olhar qual é o objetivo para poder fazer esse planejamento. Então, aqui, nessa aula do 9º ano, podemos passar, Marcela, a gente teve, então, a autoconfiança. Vocês entrando, vocês têm várias reflexões no caderno que ajudam a pensar, professor, o que você faz nesse momento? Ajuda a traga a definição da competência, assim como você traz os objetivos de aprendizagem, né? Apresenta os objetivos de aprendizagem, mas apresenta também a competência socioemocional que vai ser trabalhada de forma intencional. Isso é trazer intencionalidade, é deixar explícita qual é a competência que a gente está fazendo esse desenvolvimento. Podemos passar, Marcela? E aí, tem uma questão bacana demais aqui nessa sensibilização. A gente traz no caderno algumas sugestões de questões para vocês dialogarem com a turma. São sugestões. Cada turma é uma. Eu falo aqui em casa, cada um é um, né? Eu falo sempre para vocês. Então, a gente traz apenas sugestões, orientações. Por isso que no caderno, gente, a gente diz orientações. Aquilo ali não está escrito sobre pedra, tem que seguir assim, tem que fazer assim. Não, são orientações que você vai olhar para o perfil da sua escola, para o perfil da sua turma, para os seus estudantes, e vai levar isso também em consideração ao fazer essas escolhas. Então, isso são sugestões, orientações para ajudar no seu trabalho, tá bom? Mas quem é corresponsável por esse trabalho é você. Então, você que fica ali olhando para fazer. Aí, aqui tem uma questão muito legal da escolha da autoconfiança. Por que essa competência socioemocional foi escolhida, né, nessa sequência de atividades aqui? E aí ela fala, por exemplo, olha, essa segunda pergunta, né? A primeira é, para vocês, o que significa ser uma pessoa autoconfiante?
Porque nesse momento da sensibilização, eu faço aquele levantamento prévio de conhecimentos. O que eles sabem sobre o que a gente vai estudar e o que eles sabem sobre a competência também que vai ser desenvolvida, né? Mas também, olha que bacana aqui na segunda. Vocês se consideram uma pessoa autoconfiante dentro e fora da escola? Então, eu estou falando desse desenvolvimento que vai para além da escola também. E na sequência, cite um exemplo de uma situação vivida que justifique a sua resposta. Isso ajuda na concretude, porque aí eu passo, não fico só na definição da competência, mas no exercício dela. Quando eu peço para eles trazerem exemplos, a gente está falando da prática, ela fica palpável. Então, é muito bacana. E aí, nesse último quesito aqui, é o que a autoconfiança tem a ver com o que iremos estudar, que são os gêneros textuais que predominam a descrição. Olha a importância da autoconfiança quando você vai escrever, por exemplo, uma carta de apresentação ou fazer um autorretrato, né? E aí, na sequência, a gente traz o acompanhamento, Letícia, Marcela, não é Letícia, Marcela. No próximo slide, a gente traz, então, a questão do acompanhamento. E você continua fazendo esse processo, mostrando para o estudante, e aí a gente vai trazendo assim, aqui é um momento bacana de você puxar a competência socioemocional. Você continua a sua atividade, e em alguns momentos você puxa para ele perceber como é que ele está fazendo e faz essa relação. No próximo slide, a Marcela vai mostrar para a gente, tem uma questão muito bacana, né? Então, assim, esse é um momento importante de ser estimulado no acompanhamento, que o estudante cada vez mais reflita e consiga nomear aquilo que ele sente sobre ele mesmo em determinada situação, empregando estratégias para lidar de forma mais adaptativa com as adversidades. Por que a gente traz isso? Se a gente for olhar a definição da autoconfiança, ela é a nossa capacidade de nos mantermos otimistas, mesmo de descontrole, que não saem exatamente como a gente planeja. Então, nesse momento, é um momento que a gente pode parar de confiar na gente e dizer, puxa vida, eu sabia que eu não era capaz de fazer isso, eu sabia que eu não ia dar conta. Então, a autoconfiança deu errado? Deu, mas eu me continuo otimista acreditando, dessa vez não deu certo, mas eu sou capaz de fazer isso. Então, é muito bacana quando, olha que bacana na sequência, no momento de solicitar aos estudantes que descrevam oralmente as suas características físicas e psicológicas, aproveitar para sugerir que eles reflitam sobre as escolhas lexicais que eles irão utilizar. Quais são as palavras, quando eu vou me nomear, quando eu vou falar de mim, que eu vou usar? Olha a força que essas palavras têm. Isso traz a autoconfiança na prática. E aí, num outro momento, que a gente já vai para a avaliação em processo, e a Marcela vai colocar para a gente o slide aqui, a gente ainda no desenvolvendo, ele vai trazendo, pode passar no próximo, Marcela, por gentileza. Esse daqui está no material. A dica entra lá, aprofunda nessa leitura, porque não dá tempo, a gente fica aqui tentando fazer a gestão do tempo também, né? E aí, no terceiro momento, que é o da avaliação em processo, é o momento também de olhar, ajudá-los a perceber com a problematização e com a reflexão sobre como eles fizeram esse exercício dessa competência socioemocional, mas também de refletir como a nossa mediação favoreceu esse processo de reflexão dos nossos estudantes e esse processo de fato, de exercitar essas competências socioemocionais. Então, no próximo slide, tem algumas dicas que estão no material sobre esse é um momento importante para realizar essa conversa com os estudantes, para ver como é que foi essa caminhada até aqui e refletir como é que a nossa mediação participou desse processo também, né? Então, olhar para essa mediação. Então, tem algumas sugestões no próximo slide, Marcela, que estão no material, que traz a competência socioemocional autoconfiança auxiliou na aprendizagem da atividade proposta para as aulas? Por quê? Dê exemplos. Vocês vão perceber sempre que a gente pede e a importância deles trazerem exemplos. Porque aí aquilo que eu falei para vocês, é eles perceberem a prática. Não, como é que eu exercitei? Outra coisa importante. A gente fez umas aulas para desenvolver autoconfiança e agora todo mundo é extremamente autoconfiante na nossa turma do 9º ano. Não tenho mais questão, todo mundo agora, o tempo todo, extremamente autoconfiante. Desenvolvimento socioemocional é linear, meu povo? Se fosse,
eu ia estar tão feliz, eu ia fazer todos os dias o processo de desenvolvimento. Não é linear. Tem dia que vai dar para a gente praticar mais, tem dia que não vai dar, tem dia que você vai falar, hoje não, hoje de verdade eu planejei meu dia todinho, e aí você fala, meu Deus, como tá difícil manter o foco. Aí você desliga a notificação do celular, você desliga tudo em volta, mas mesmo assim o tal do foco não fica com você, ele tá com problema. Então, assim, a gente precisa entender que esse desenvolvimento é um desenvolvimento complexo. É um desenvolvimento que vai para além de você sentar e dizer assim, agora eu aprendi o que é isso e eu faço isso e eu sou. Não, é você lidando com seus sentimentos, com as coisas que estão em volta, com as coisas que saem do seu controle, com o que acontece no seu dia a dia e que naquele dia você fala, hoje não vai dar. E é um respeito ao seu processo de desenvolvimento. É um respeito a um processo de desenvolvimento do seu estudante. Por isso que eu falei para vocês, é um processo de autoconhecimento. Então, quando eu começo a perceber quais são os gatilhos que me fazem perder o foco, quais são os gatilhos que me fazem ter menos resiliência emocional, que me fazem ficar mais intolerante, quais são os gatilhos que me levam a essa ansiedade, esse nível de estresse. Quando eu percebo esses gatilhos, e como eu percebo esses gatilhos? Exercitando. Por isso a consciência, por isso a mediação do professor, pedindo para que eles tragam exemplos, fazendo essas perguntas, ajuda a gente a perceber quais são esses momentos. Porque se eu percebo quais são esses gatilhos, eu falo, é hora de dar uma volta, é hora de respirar. Agora não é hora de trazer essa fala, porque essa fala pode ser um pouco amarga nesse momento. É melhor tomar um copo d'água. Sabe quando você fala assim, acho que eu vou dar uma volta, acho que eu vou ali fora respirar um pouco e eu volto, sento e termino esse trabalho. É isso. Então, é muito importante ao longo desse ciclo de planejamento, na hora da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo, essa importância de buscar exemplos com eles, de fazer essa problematização e de pedir para que eles registrem. E aí, aqui na avaliação em processo, é assim, como é que você consegue continuar praticando essa competência socioemocional para além dessa aula, ou dessas aulas, ou dessa sequência de atividades? É para a sua vida que a gente está trazendo isso. Então, a gente acabou de passar por esse ciclo, e aí a Marcela vai passar para a gente mais um slide aqui, então também ele traz na avaliação em processo, podemos terminar esse da avaliação em processo, então lá no material vocês vão ter todas essas perguntas, vão estar, e aí aprofundem, façam leitura. Tem um próximo slide que ele tem uma indicação, no material ele está, assim, é aquilo que eu fiz na fala para vocês. A gente fez em uma sequência, em 2 aulas. Vocês continuam nas aulas dessa sequência com a mesma competência socioemocional. Olha o sequencial e focado aí do SAFE. Se a gente entrar com outras competências, a gente vai bagunçar aqui o nosso cérebro, né? Então, a gente consegue trabalhar com uma até no máximo 2 ou 3 ao longo de uma sequência inteira. Mais que isso, a gente sai do sequencial e do focado. A gente não permite esse estudante perceber esse desenvolvimento que precisa desse longo tempo, desse tempo maior. Então, nas das demais sequências de atividades, vocês vão fazer a eleição, ou seja, a escolha da competência que vai ser trabalhada de modo articulado e integrado em toda a sequência de atividades. Lembrando que são 4 sequências. Então, esse lembrete era muito importante. E lembrando que no material, podemos passar no próximo slide, no material a gente tem aí a indicação de metodologias ativas, como a aprendizagem colaborativa e a problematização. Sempre que tem no material a questão da aprendizagem colaborativa, gente, tem uma lembrança forte, não é nem uma lembrança, é uma pontuação forte sobre, estamos em algum momento presencial fazendo essa atividade? Se estamos, mantendo distância, um distanciamento seguro, seguindo os protocolos de segurança. Então, tudo isso também está lá no material, tá? É a indicação. Se vamos fazer à distância, como é que vamos adaptar? Aí tem algumas questões ali que pedem também para a gente adaptar à distância, e aí traz também essas questões, tá? Então, no material também está levando em consideração isso. E, claro, quando esse material foi escrito, a gente desejava de todo o coração que a gente já estivesse presencialmente fazendo essas atividades com os nossos estudantes. Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram de novo, e de novo, e de novo, né? Então, entendam que esse material foi escrito no final do ano passado do Aprender Sempre Volume 1, tá bom? Tem aí grandes mudanças ao longo dessa trajetória.
Mas leiam, e tem as indicações e links para buscar saber mais sobre essas metodologias ativas. Deu branco. Do que? Eu fiquei assim, essas metodologias. Era só para saber se vocês estavam aí, se alguém ia falar e me socorrer. Então, a questão aqui que eu queria muito que vocês refletissem, e aí vocês, a gente não faz parada, vocês já trazem e a Letícia vai acompanhando com vocês aqui no chat simultâneo, tá bom, Letícia? Que é a próxima questão que está no próximo slide aí. Ah, legal. Pode ser? Pode, então, claro. Vocês vão pontuar para a gente pelo menos uma das práticas do SAFe. Aí eu trouxe várias dicas já, falei um monte, todas elas, o tempo inteiro. Então, pelo menos uma das práticas ao longo desse exemplo que eu trouxe agora para vocês, quando a gente estava praticando o sequencial, o ativo, focado ou explícito aí, nesses exemplos que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, vocês podem trazer essas questões aí, essa intencionalidade, onde vocês percebem essa intencionalidade quando a gente divide o ciclo da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo, onde vocês percebem e se uma delas vocês percebem com mais força do que a outra em algum dado momento. A Letícia já vai trazendo aqui para nós as contribuições simultaneamente, é isso. A gente, se a gente estivesse no Faustão, ele ia dizer assim para a gente, Letícia, quem sabe faz ao vivo. Então, é com a Letícia ao vivo com vocês. Eu lembrei disso, viu, Edna, depois. Mas, enquanto os professores contribuem no chat, eu gostaria de dar 2 recados, né? O primeiro é que alguns entraram aí na metade da formação, não acompanharam a formação desde o início, ou então estão achando que tem muitas informações, né, muito conteúdo, e realmente eu concordo com os professores, porque o nosso tempo é curtíssimo, né, e a Edna tem que realmente dar uma acelerada, mas quem tiver interesse de rever a formação com a Edna, essa formação de agora, vocês têm aí 2 horários de reprise hoje, tá? Então, deixa eu só verificar aqui. Às 3 horas, das 3 horas às 4h30, também no canal Gestão, vocês podem rever essa apresentação. E também às 7h45 da noite, das 7h45 até às 9h15, também tem mais uma reprise da formação de hoje, tá certo? Outra informação muito importante é em relação ao PPT, né? A formação aqui que a Edna, o material que a Edna está apresentando. Ele está disponível já de mídias. Pela ferramenta de busca, vocês completam lá formação outros e depois coloquem a data de hoje, vocês já têm acesso ao PPT utilizado pela Edna, tá? Então, são essas 2 informações muito importantes, da reprise e da disponibilização aí do material do PPT, tá certo? Ó, já temos aqui algumas contribuições. Deixa eu ver. O professor Marcelo diz, né, sequencial, uma vez que o desenvolvimento das aulas dentro da sequência de atividades parte das atividades mais simples, rumando para atividades mais elaboradas, com níveis de dificuldade crescentes. Muito bem, é isso mesmo. Olha que interessante essa contribuição aí. A formato te elogia. É isso. Do planejamento, que realmente, né, o Aprender Sempre, ele visa, né, aí esse planejamento do professor em relação às atividades aí em nível crescente, como o professor já informou, né, já colaborou aqui conosco. É isso, Edna. Acho Ótimo. que passo a palavra. Obrigada, Letícia. Eu queria aproveitar, gente, e dizer para vocês, eu concordo plenamente, é coisa pra caramba, né? E aí, quando a gente monta, a gente fala assim, Jesus Cristinho, como é que a gente vai... Assim, primeiro a gente diz, como é que a gente vai dar conta no tempo que a gente tem, né? E aí, depois a gente diz assim, coitado do professor que vai falar assim, ela dispara, porque eles vivem falando, você fala rápido, hein? Porque se eu olho para os slides, eu olho para o tempo, eu olho para tudo isso, eu falo, Jesus, se eu falar devagar, a gente não chega nem na metade. Então, eu queria já, de antemão, pedir desculpa para vocês, mas lembrar que
esse é o nosso primeiro encontro do Aprender Sempre nesse ano de 2021, porque o nosso primeiro foi no ano passado, mas esse em 2021, a gente está retomando de uma forma geral tudo que tem no caderno e no material, porque no nosso próximo encontro, que vai ser muito provavelmente em maio, então anotem nas agendas, a gente já tem um próximo encontro no começo de maio, a gente começa nos próximos 3 encontros, a gente aprofunda em alguns conteúdos, tá bom? Então, eu prometo que eu não vou dar essa passagem geral de novo, e aí a gente vai aprofundar em cada um dos 3 próximos encontros em um desses ciclos. Então, pronto, já estou dando todo o spoiler do nosso encontro que vem. O nosso próximo encontro, a gente aprofunda na sensibilização. Então, a gente vai aprofundar nesse momento do ciclo do planejamento, ajudando a vocês a fazerem, de fato, esse olhar para o início desse movimento. E aí, sim, a gente já vai. Então, vamos voltar agora. A Marcela ela já me mostrou aqui que a gente já está entrando nos minutos finais. Ela vai colocar aqui para a gente, então, no slide 39. Deixa eu ver qual que é que eu estou aqui. Eu acompanho no outro computador aqui do lado, né, gente? Então, a pessoa está olhando ali, está olhando aqui, olhando no relógio. Esse aqui. A partir daqui, esse conteúdo aqui, ele é fundamental. Por isso, vocês vão falar assim, ela deixou para o final um conteúdo que ela vai falar para nós que é fundamental. Mas a gente vai entrar nesse conteúdo com profundidade. Ele é a base nossa de estudo no nosso próximo encontro, tá bom? Então, acalmem-se, acalma o coração, porque esse aqui é o nosso conteúdo principal do próximo encontro, que a gente vai falar assim, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter durante esse planejamento, já que a gente está falando, e foi muito legal, né, Letícia, que os professores trouxeram, que o planejamento é fundamental. É isso, meu povo. Sem planejamento, a gente não consegue fazer essa articulação das competências socioemocionais. Então, para esse planejamento, a gente precisa ter clareza dos aprendizados, dos resultados de aprendizagem. Então, quais são os nossos objetivos de aprendizagem antes de fazer a escolha da competência socioemocional? Avaliar essa intencionalidade dessa sequência de atividades propostas. Então, é muito legal quando o professor traz. É uma sequência de atividades que ela tem um crescente, ela traz atividades mais fáceis, mas depois ela vai ficando mais difícil. Então, por exemplo, olha só, uma competência socioemocional como a persistência pode me ajudar muito nesse processo, porque ela vai ficar cada vez mais difícil para esse estudante e ele precisa chegar até o final dessa sequência. É importante que ele chegue até o final. Vocês estão vendo como a relação da competência ela faz parte também. Eu olho para o objetivo, eu olho para o perfil da turma, eu olho para as características e perfil da sequência de atividade. Aí eu faço essa identificação desse ciclo, desses momentos, do ciclo do planejamento. Eu olho para o SAFE, vejo lá, eu estou garantindo que a competência está sendo explícita? As metodologias que eu estou usando, o lado ativo, estão permitindo que o estudante exercite? E como é que eu vou avaliar, olhar para essa minha mediação ao longo desse processo, né? Então, no próximo slide, os outros 2, 3 últimos slides desse nosso encontro, no próximo que é aí, está dizendo assim, para eleger essa competência socioemocional mais adequada, de forma intencional na sequência de atividades, eu vou observar quais são as 17 competências socioemocionais. Então, lá no caderno, tanto do volume 3 quanto do volume 4, eu tenho a definição das competências socioemocionais. Leiam. Antes da gente eleger a competência, não subentenda o que é a competência. Leia a definição. Veja se essa definição da competência está adequada ao, de fato, ao objetivo que você espera do desenvolvimento, entendeu? Pensa nas metodologias que podem ser utilizadas, então, de acordo com as possibilidades. Porque aí eu vou falar assim, eu vou usar a metodologia da aprendizagem colaborativa, mas eu não vou conseguir colocar eles para trabalharem de forma colaborativa. Eu vou fazer talvez a sala de aula invertida, então colocá-los para pesquisar, trazer informações, recolher informações. Então, veja quais são as metodologias mais viáveis de fato para a gente colocar dentro do cenário que a gente tem, dentro do contexto, dentro do perfil. E aí, gente, esse slide 41 é riquíssimo, que é o próximo, Marcela. Riquíssimo. Ele traz para a gente assim, dentro desses conjuntos de competências socioemocionais que a gente tem, se eu fizer a escolha de uma competência, da macrocompetência da abertura ao novo, é a competência dentro dessa macro. O que elas favorecem? As competências que estão na abertura ao novo, elas favorecem o desenvolvimento de uma mentalidade investigativa e criativa.
Bingo, eu já relaciono com as habilidades específicas que estão previstas ali na BNCC, muitas delas trazem, né? Então, eu já faço essa relação e falo, tá conversando, pode ser que seja uma competência aqui. E se for a escolha de uma competência da resiliência emocional, né? Então, competências da resiliência emocional, elas fortalecem a capacidade dos estudantes acreditarem nos seus potenciais e se autogerirem emocionalmente. Lembra dessa do 9º ano, que a gente trouxe para vocês o exemplo da autoconfiança, da importância da autoconfiança ao fazer, por exemplo, um autorretrato, ao, né, fazer a descrição, uma carta de apresentação, né, as escolhas das palavras que eles vão trazer, as escolhas lexicais ao se apresentar, né? Então, olha a importância que dá a autoconfiança. O engajamento com os outros são competências que fortalecem a capacidade de se engajar com os colegas e atividades escolares, de expor seus pontos de vista e de se relacionar socialmente, né? As competências da amabilidade são competências que fortalecem os vínculos. Vocês falaram tanto da empatia logo lá no começo. Olha os nossos vínculos que foram muitas vezes quebrados e muitas vezes nem conseguimos ter tempo de formar esses vínculos no início de 2020 ou de 2021. Então, olha a importância de estabelecimento de vínculos com a nossa turma, entre os nossos estudantes, né, com o nosso processo de aprendizagem, para ter mais qualidade de fato nessas relações entre colegas e professores. E as competências da autogestão favorecem esse autoconhecimento dos estudantes, né? Como é que eles se planejam, como é que eles se organizam. Então, olha os alunos aí do 9º ano também, da 3ª série do ensino médio, né? Então, estrategicamente, a gente já consegue visualizar esses alunos aqui, essa turma tem um perfil que precisa de fato trazer, mas como é que conversa isso com o objetivo de aprendizagem, né, e com toda a sequência de atividades? Então, lembrando que no penúltimo slide aí que a gente vai trazer para vocês, já nos nossos minutos finais aqui, se eu tivesse que dar 3 dicas e falar assim, tudo isso em 1h30 que a gente falou, quais são os pontos fundamentais? E fazer essa costura final, né? Se a gente falou lá da base da educação integral, da BNCC, dessa, né, de ser responsabilidade desse desenvolvimento integral de todos os professores, ao fazer essa articulação das competências socioemocionais na sequência de atividades do Aprender Sempre, né? A gente está ampliando, de fato, e levando para outros componentes curriculares fora o projeto de vida, essa questão que é uma questão de todos, quando a gente fala de educação integral, né? Então, para fazer essa escolha, ela é fundamental, porque ela vai garantir, de fato, essa intencionalidade e esse sentido nesse processo de desenvolvimento integral. Então, o que eu preciso levar em consideração e estar ligado, atento? A importância dessa definição da competência socioemocional, que eu vou articular, não pode ser aleatória. Não pode ser porque eu gosto mais dessa ou gosto mais daquela, ou porque eu acho que os meninos precisam desenvolver mais essa ou precisam desenvolver mais aquela. Não, eu tenho que ter todas aquelas questões que eu trouxe para vocês e que a gente vai aprofundar no próximo encontro. Fiquem tranquilos. Olhar para esse ciclo que já acompanha as etapas da aula, da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação. O que eu preciso garantir em cada um desses momentos? Quais são as reflexões que eu preciso trazer? Como é que as metodologias ativas, o uso, vai permitir com que esse ciclo flua? E trazer as práticas pedagógicas do SAFE, né? Que seja sequenciado, que seja ativo, que eu coloque o estudante para exercitar, que eu foque nessa competência socioemocional que eu escolhi e que eu traga essa competência ao longo desse processo de forma explícita através das práticas que os meninos trouxeram. E aí, antes de ir para o último slide, eu acho que, na verdade, eu vou colocar ele aqui e abro para você aí, Letícia, já trazer as considerações finais. Então, para trazer as considerações finais, eu já queria retomar a frase do Galileu Galilei, que a gente falou lá no começo e que eu disse que eu ia trazer agora no final, né? Não se pode ensinar tudo a alguém. Então, assim, eu queria trazer uma questão que é muito importante, gente, no processo todo. Valorizar o processo de tentativa, de erro e tentativa, de tentativa e erro, sabe assim? Quem disse que errar não pode? Quem disse que errar é problema? Gente, vamos experimentar. Sabe assim, não é fácil esse daqui que a gente está trazendo, mas vamos praticar, vamos experimentar, vamos exercitar. Edna, não saiu exatamente como eu queria, não deu certo a escolha da competência. Tenta.
Se a gente fala para o nosso estudante que o processo de erro, de tentativa e erro, é fundamental no processo de aprendizagem, também tem que ser no nosso. É homologia de processo, né, gente? Também tem que ser no nosso. Então, estou passando para você, Letícia, trazer as considerações finais dos nossos professores aí que apareceram agora. E aí a gente fecha. Quero agradecer a você, Edna, pela excelente formação. Os professores estão aqui agradecendo muito, te elogiando muito, muito, muito. Seu bom humor, seu alto astral, a leveza com que você levou a formação, né? De 1h30, mas foi leve. Agradecer a participação pelas contribuições excelentes, né? Aprendendo aí uns com os outros, isso que é legal. Agradecer também a equipe técnica, a todos vocês, e passo a palavra para a Edna se despedir e nos vemos em breve. Muito obrigada a todos. Gente, muito obrigada. Primeiro, preciso agradecer a Letícia, que foi minha parceira aqui hoje. Muito obrigada, Letícia. É muito bom poder contar com essa parceria. Agradecer vocês da EFAP. Em nome da Letícia, agradecer todos os formadores da EFAP, com os quais eu tenho a honra e o prazer de poder participar aqui. Então, muito obrigada por me acolherem tão bem. Eu me sinto muito bem com todos vocês. Eu falei isso hoje para a Letícia. Vocês são muito bons. Muito obrigada mesmo. Agradecer a Marcela, nossa produtora, que vai ser nossa companheira aí ao longo dessas formações da nossa casa, né? Sintam-se em casa. O Lucas, que está aí na produção também, na operação, e toda a equipe que fica aí. E a cada um de vocês, professores, que está aí. Então, se eu tivesse que dar uma mensagem para vocês, ó, acalma o coração. A gente tem um encontro marcado em maio para aprofundar. E até lá, eu quero deixar um desafio, uma dica para vocês. Que tal se vocês exercitarem mais, né? Dentro das possibilidades, claro, exercitem mais, pratiquem mais essa articulação, leiam material e tragam questões para que no encontro de maio, no nosso nosso próximo encontro no começo de maio, a gente possa trazer mais experiências e a partir delas aprender mais ainda. Combinado? Então é aí o nosso combinado, né? Que eu estou fazendo aqui com vocês, desejando que vocês fiquem bem, saudáveis, e que a gente possa se encontrar todos nós novamente no começo de maio, com saúde, que é o mais importante nesse momento, e estando aí com as pessoas que a gente ama também com saúde, né? Letícia, muito obrigada a todos. Se vocês tiverem como divulgar de alguma maneira esse trabalho, tiverem entre um grupo de vocês, entre os professores, né, de WhatsApp, de língua portuguesa, compartilhem, contem, façam esse grupo girar contando como foi a experiência, coloquem as dificuldades, né, Letícia? Eu acho que isso é bastante viável também de acontecer, né? E aí a gente aprende. É isso junto. Aí. Obrigada, gente. Obrigada a todos e até mais. Até. Bom dia.